Muito boa noite a todas e todos. É com muita alegria que nós estamos de novo aqui hoje, abrindo a nossa sala virtual para a comunidade, debatendo sobre os rumos de São Leopoldo, as nossas perspectivas sociais, culturais e políticas para o próximo período. E nesta noite, essa sala virtual que eu abro, que se chama Vozes da Comunidade, ela vai trazer a reflexão das mulheres sobre São Leopoldo. E é por isso que eu quero agradecer a todos e todas que estão aí acompanhando. Quero pedir que vocês compartilhem esta live para que ela tenha o maior alcance possível. E logo nós estaremos aqui abrindo a nossa sala para mulheres muito guerreiras, mulheres representativas de vários setores da nossa cidade de São Leopoldo, que estarão aqui hoje contribuindo, né, trazendo propostas, trazendo sugestões, falando das suas realidades e nos ajudando a construir uma São Leopoldo voltada para as mulheres, uma São Leopoldo segura para as mulheres, uma São Leopoldo de políticas públicas para mulheres e onde nós, mulheres, estejamos no centro político como um projeto de desenvolvimento, de inclusão e de empoderamento feminino. Bom, então, nas últimas semanas a gente resolveu abrir a nossa sala virtual, tivemos semana passada a juventude aqui, foi maravilhoso, a participação de jovens, né, homens e mulheres que vieram aqui, trouxeram o seu olhar, e hoje estamos aqui com as mulheres que vão contribuir, né, que vão trazer a sua perspectiva de vida, vão trazer todo o seu cuidado, o seu olhar, a sua área de atuação para dentro dessa sala e vão também contribuir nos dando propostas e sugestões, né, de como nós podemos avançar na cidade de São Leopoldo, olhando para o segmento das mulheres. Eu tenho aqui comigo na sala o Bruno, né, que é o nosso querido assessor aqui das mídias, né, que me ajuda nas lives. O Bruno está nos bastidores. E as mulheres que vão participar essa noite aqui comigo também já estão todas aqui na sala. E aos poucos vocês vão saber quem elas são. Eu quero, então, convidar a primeira mulher que vai participar aqui com a gente. Ela é empreendedora, é a Vika Pozenato, acabou de encerrar o expediente dela de trabalho, está lá no salão, né? Uma mulher empoderada, uma guerreira. E a Vika, bom, ninguém melhor do que ela para se apresentar. A Vika vai se apresentar, vai dizer quem ela é e também vai trazer, né, Vika, o teu olhar, assim, como mulher autônoma, como empreendedora, assim, como é que tu enxerga os desafios para as mulheres que estão à frente do seu próprio negócio, de que forma a gente pode também pensar juntas, né, a perspectiva de fortalecimento da economia, agora saindo da crise da pandemia, do coronavírus, que trouxe um momento mais difícil, né, na economia, na vida profissional também, e nas relações sociais, né? Então, como tu cuida da beleza também, todas nós sabemos o quanto tem sido difícil, mas a mulherada tem superado essa dificuldade. E eu quero te ouvir, Vika, saber assim o que tu tá pensando sobre isso. Então, a palavra está contigo, te apresenta, fica muito à vontade e desde já, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão assistindo. Para mim é uma honra, tá, participar dessa live contigo. Tu sabe quanto eu admiro a tua trajetória, o trabalho, minha admiração já vem de anos e agora tu é minha cliente, né? Então a vida se cruza e se justifica. Bom, eu sou Vika Pozenato, eu sou especialista em cabelos crespos e cacheados. Atuo na área da beleza há menos de 3 anos, eu sou um nenê na profissão, assim. E a Ana me convidou, então, para vir falar sobre o empreendedorismo feminino, né? Casualmente, há 15 dias atrás, eu fui convidada por uma outra equipe da Coral Studio para fazer também um vídeo sobre isso. E é um tema recorrente. E as pessoas têm me procurado, assim, porque aconteceram algumas guinadas na minha vida que me levaram a empreender sozinha, né? Então, eu fico muito feliz e honrada de saber que a minha história inspira outras pessoas, né? E sim, Ana, sobre a pandemia, foi muito interessante o movimento que aconteceu, porque ela veio, pegou o mundo inteiro de surpresa, isso, né, não vamos ficar repetindo, é fato, mas aconteceu um movimento muito interessante, não só na área da beleza, muitos setores se juntaram para ir buscar o que seria melhor para eles,
setor da beleza se juntou, o setor das academias se juntou, o setor das lojistas se juntaram, e isso criou um movimento muito bacana, onde eles elegiam uma ou duas vozes para ir adiante, levar ao poder público as reivindicações e o que a gente precisava para trabalhar, e esse feedback voltava. Então, foi um movimento muito bacana. Eu achei que disso tudo que aconteceu de ruim foi uma coisa boa, porque a gente viu que dá para se unir. A gente não precisa se olhar como concorrentes. Eu acho que cada pessoa tem o seu nicho de mercado, a sua especialidade, e eu sempre falo isso para todo mundo, eu sempre penso que quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. A gente até pode chegar, é muito clichê isso, mas é muito real. Tu até pode chegar mais rápido indo sozinha, mas quando tu junta a mão, por exemplo, se eu tivesse sozinha entrado em contato com a prefeitura, se os 10 salões que tem ao redor, se cada um tivesse, ninguém ia ter resultado. Quando a gente se juntou, criou-se uma força maior e a gente foi adiante, né? E vendo isso sob a perspectiva de empreendedorismo feminino, eu falo e bato muito nessa tecla. É muito importante que a gente se ajude, no sentido de que indique profissionais, privilegie, busque profissionais da sua cidade. Eu cuido muito isso. Se eu preciso de qualquer serviço, eu prefiro profissionais femininos, mulheres, porque eu sei como é difícil a gente se destacar. Não é difícil se inserir no mercado, em todas as áreas, eu acho que tem espaço para todos, e eu venho batendo nessa tecla, é muito difícil tu te destacar, porque todas as referências, ou quase todas as referências em todas as áreas são masculinas. Então, é muito ruim. Eu procuro sempre indicar profissionais da área, de qualquer área. Eu sempre procuro buscar para mim os serviços que eu preciso, mulheres, e indicar para minhas clientes da mesma forma. Tanto que a linha de produtos que eu trabalho aqui no salão tem esse viés. A empresa, ela é 100%, ela tem em todos os setores da empresa tem mulheres atuando. Isso para mim é fundamental, assim. Então, não é só um discurso da boca para fora. Eu procuro os parceiros para mim que pensem dessa forma. Então, eu acho que além da gente se unir como categorias, independente da categoria que tu atue, é importante que a gente priorize indicar e falar sobre outras mulheres empreendedoras. Falar, a cliente falou sobre, eu preciso, sei lá, estou pensando em me aposentar. Indica uma advogada que atue no... estou precisando de uma personal trainer. Indica uma profissional. Tem muitas profissionais boas. Então, eu vejo nesse momento, assim, a gente tem que realmente se juntar e deixar essa cultura de competição de lado. Eu acho que isso tem que cair por terra o quanto antes, assim, porque ninguém compete com ninguém. Eu acho que cada ser é um ser único, cada ser tem a sua história, a sua luz, as suas batalhas, atrás de cada face, de cada face, né? Tem um caminhão, assim, de coisas que vem por trás. Então, respeitar a história de cada um e, principalmente, privilegiar mesmo, né? Que bacana, Vika. Na verdade, tu tá trazendo aqui a necessidade, né? No caso, tu como mulher autônoma, que tem o teu projeto, né? Que tem o teu território, que tu tá construindo a tua clientela. Tu fala da construção de mulheres que se apoiam, né? E não são concorrentes. Tu fala da necessidade de uma cultura de rede, né? Das mulheres se indicarem, se fortalecerem, se ajudarem, num processo mais solidário do que competitivo, né? Isso é bem interessante, assim, porque a sociedade muitas vezes colocou as mulheres num campo mais de rivalidade entre si, né? Essa disputa também que o capitalismo propõe, né? Nos tornando, assim, objetos, mercadorias, faz, às vezes, com que essa cultura seja mais voraz e a gente acaba uns passando por cima dos outros, principalmente mulheres também, assim, e isso enfraquece o nosso movimento, né? Então, tu tá trazendo um olhar político de alguém que é empreendedora, né? E um pensamento teu que é micro, mas que pode ser macro. Se todas nós nos ajudarmos mutuamente, se a gente trabalhar em rede, se a gente construir alternativas mais coletivas do que individuais, a gente consegue superar, né? Eu concordo contigo que a pandemia, ela trouxe também uma realidade onde deu muito espaço para a solidariedade, né? Assim, a gente começou a ver, né, que os nossos problemas não são tão grandes como do nosso companheiro, do nosso irmão, do nosso vizinho, até daquela pessoa desconhecida.
Então, acho que a sociedade está também se reavaliando, né, na questão de valores humanos, está pensando, assim, de que maneira vai sair disso, né? E a gente quer sair melhores, né? Então, eu sei que o momento está difícil, né? Tem o tema da economia, que eu acho que é um tema bem sensível. Hoje, muitas mulheres estão desempregadas, né? Muitas mulheres têm... A taxa de desemprego entre as mulheres é grande, né? E as mulheres têm buscado alternativas, assim, autônomas, empreendimentos como forma de sobrevivência, né? E a gente tem que apoiar, né? Eu acho que também eu, como vereadora, eu acho que o poder público também, a gente vai ter que pensar ali na frente, assim, alguns projetos que fortaleçam a economia local, né? Eu tenho escutado muito, assim, o prefeito Vanazzi falar sobre isso, né? Ele fez uma carta para o governador pedindo que o governador abrisse, assim, uma linha de crédito, né, para as pequenas empresas, para quem é microempresário, né, para pessoas pequenas que até não empregam ninguém, mas que estão dependendo de um aluguel, né, tiveram uma baixa na clientela também, mas até agora o Estado não abriu, assim, um programa, né, e me parece que aqui na cidade a gente caminha para constituir um projeto municipal, né, de fortalecimento da economia local, que passa por isso, fomentar que as pessoas comprem aqui, consomam aqui, apoiem os empreendedores daqui, né? Talvez esse movimento que vocês fizeram, que eu sei que existem grupos de WhatsApp, né? Os empreendedores se unindo também, né? Eu acho que é bem possível, assim, eu me coloco à disposição, né? Não sei se tu tem ideias já, mas se tu não tiver, tu pode também construir junto com o teu setor e trazer para a gente, né? Ideias que a gente possa transformar em bons projetos, assim, para ajudar economicamente aos empreendedores e as mulheres autônomas a continuarem tendo renda, né? Porque a mulher que tem renda, ela tá mais livre da violência doméstica, né? Ela tá mais empoderada, ela também tem a sua autoestima melhor fortalecida, né? Então, a questão da renda tem tudo a ver, né, com o tema da violência doméstica também. Não sei como é que tu vê isso. Exato. Para mim deu uma cortada, Ana, não consegui entender o final do que tu falaste, tá? Mas sobre a política micro, eu acho, tu como vereadora sabe muito bem que o macro se faz no micro. São pequenas ações que juntas tomam uma proporção muito maior, assim, né? Eu não consegui ouvir o que tu falou por último, porque deu uma travadinha aqui para mim. Mas eu penso que, assim, ó, a época de crise é época de investir. Muita gente perdeu o emprego, mas muita gente também se libertou para poder investir num sonho, para ir atrás e correr atrás do que pode. Eu sei que está difícil para muita gente, não é fácil, mas às vezes perder o emprego é uma libertação. Então veja isso como uma oportunidade de investir. Procura o que toca o teu coração e vai atrás, porque quando a gente faz o que acredita, a chance de dar certo é maior, né? E buscar sempre melhorar tecnicamente na sua área, buscar especializações, eu acho que esse é o caminho, assim. Sim, eu não sei, talvez cortou aqui um pouquinho, mas era nessa linha que eu tinha te falado, né, que eu me coloco à disposição como parlamentar, né, eu não sei se tu já tem uma ideia, se vocês conversam entre si, né, as mulheres autônomas, empreendedoras, mas para a gente sentar juntas, fazer um projeto, pensar alguma coisa de médio prazo, né, que possa ajudar também, porque eu sei que o tema da economia tem sido um dilema, né, e a gente tem que se apoiar. Eu acho que é nesse sentido, assim, que eu me coloquei à disposição, né? E quero também te agradecer, né? Porque eu sei que tu acabou o teu dia de batalha agora, né? Tu é uma mulher batalhadora. Eu te conheço, assim, há pouco tempo como profissional, né? Para quem não sabe, a Vika é especialista em cachos. Já vou fazer o merchan aqui. Fazer uma propaganda para ela, porque ela é maravilhosa, né? E também tem isso, a mulher que tem o cabelo cacheado, né? Durante muito tempo ela teve medo de assumir seu cabelo natural, né? Teve uma cultura assim que hegemonizou aí um certo período de alisamentos, chapinhas e tudo mais, né? Então a Vika é uma pessoa assim que ela ajuda cada crespa a se encontrar, né? E ela é uma baita profissional, conheci ela há pouco tempo, assim, ela me atende a Bruna, né? E a filha, então recomendo também ela como profissional, né, para quem estiver aí assistindo, mas para além disso, né, para além de profissional, quero
que tu saiba, Vika, que a gente está juntas, né, para pensar uma cidade que olhe pelas mulheres empreendedoras, né? E eu estou à disposição aí para dialogar contigo, com as tuas parceiras, para a gente pensar projetos, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Sair da crise com novas ideias. Eu acredito que sim, Ana. Assim, no momento, também não quero me prolongar, mulheres maravilhosas para vir falar, mas sim, eu acho que investir na área de profissionalização é um caminho. Assim. Porque a gente é por aí, né? A gente tem que dar oportunidade e é isso. Esse é o caminho, investir na educação, investir na área de profissionalização e liberar essas mulheres para elas escolherem, fazer a escolha que elas querem para a profissão delas, né? É verdade. Apoiar na formação permanente, né? Também muitas mulheres às vezes não sabem bem qual é o caminho, mas eu sei que nessa pandemia tem mulher fazendo pão, tem fazendo doce, né? Tem gente que está se lançando aí, porque é isso, né? Olha aí, ó, começaram os comentários, ó. Vika, minha ex-aluna, mulher guerreira, que orgulho. A Karina Cedrez. Que amor, obrigada, Karina acompanhando. Ó, Marina, parabéns, Ana, por trazer a Vika e apoiar mulheres empreendedoras e o trabalho das microempresárias de São Leopoldo. Olha que legal. Legal, mais bacana. Ó, a Eliane dizendo, essa fala sobre a troca de serviços é muito importante, até mesmo no combate ao desemprego. Massa, né? A gente divulgar, né, o trabalho das mulheres, talvez a gente pensar uma página, alguma coisa assim, onde a gente consiga jogar a mulherada ali e dar visibilidade, né? Exato. Fortalecer. Eu acho que é esse o caminho, assim. A melhor propaganda é a indicação, eu sempre acredito nisso, porque tu vai com um know-how, assim, tipo, vou ser bem atendida. Então, tu indicar profissionais de qualquer área, a gente sempre conhece alguém de todas as áreas, né? Então, indica. Só falar. Não dói, não custa nada, só indicar. E dá um carinho, né? Se vier uma cliente daquela pessoa, já valeu a pena. Ó, a Melissa aqui dizendo, Vika, profissional maravilhosa, viu? Como tem gente que te conhece aqui. Gente, a Vika, o salão da Vika é bem aqui no centro da cidade, né? Ela é uma querida. Procurem ela no Instagram, Vika Pozenato. Ela é uma querida. Esse salão que ela tá, ela transformou ele todinho, sozinha. Eu lembro quando ela abriu o empreendimento dela, ela tinha uma sociedade, hoje ela é carreira solo. Ela pintou as paredes, ela iluminou, ela decorou, ela ganhou uma boneca, botou o nome na boneca, é a Dandara, né? Então você muito legal. A Dandara, exatamente. Viu? Dandara é uma mulher guerreira, uma mulher negra guerreira, né? É isso aí. E para quem tem caixa e acha assim, meu Deus, meu cabelo não se ajeita, ó, procura a Vika, que a Vika é poderosa. Ajeita, tudo tem jeito nessa vida. Vika, muito obrigada pela tua participação. A gente vai continuar ouvindo outras mulheres. Se tu puder, fica aí nos bastidores acompanhando, tá? Vou ficar. Tá bom, então. Bom descanso depois dessa jornada de trabalho, tá bom? Tá certo. Beijo, querida. Beijo, tudo de bom. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, acho que o Bruninho até já colocou algumas perguntas ali, né, Bruno? A gente já pode ir convidando a próxima mulher, né? Nossa, agora vem mais uma poderosa aqui. Deixa eu ver se ela tá nos bastidores já, a Vivian. Tava demorando, chegou! Oi! Chegou a Vivian, gente. Outra mulher empoderada. Querida, eu não vou te apresentar, tu vai falar de ti, mas eu posso tecer alguns comentários, né? Olha, essa é outra mulher, meu Deus, trabalha com o tema da autoestima das mulheres, tem se dedicado muito a falar nas redes sociais, ela é uma influenciadora digital, né? Que é uma coisa nova, assim, né? Mas que tá muito em alta, mas, assim, não é uma influenciadora sem conteúdo. Ela é uma influenciadora que coloca as mulheres para cima, que fala da autoestima, fala sobre relacionamentos abusivos, fala sobre violência doméstica, fala sobre Lei Maria da Penha. É uma mulher negra, é de comunidade, é de periferia, é tudo de bom. Silvia, seja bem-vinda, querida. Eu sei que tu estava na batalha também, encerrou teu expediente agora há pouco, né? Hoje a gente abriu a sala para as mulheres. Eu quero que tu te apresente, quero que tu fale um pouquinho da tua história
e quero também que tu traga algumas ideias para São Leopoldo, para fortalecer a mulher negra, para trabalhar com essas questões sobre a violência doméstica. Quais os projetos assim que tu pode sugerir para a gente pensando nos próximos anos, né? Para mim, para o prefeito Vanazzi, para a gente assumir compromissos aí contigo e com a tua turma. Tá contigo a palavra. Boa ela noite, canta também, Ana. gente. Ela canta. Esqueci de falar isso. É, a mulher bombril, aquela que tem 1001 utilidades. Nossa Senhora. Boa noite, Ana. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a live, toda a comunidade, município de São Leopoldo, todas as pessoas ouvintes e telespectadores. É com prazer que eu venho aqui novamente participar de uma live contigo, né, Ana? Reforçando a importância de ter mulheres à frente de tudo isso, de ter mulheres à frente desse comando na nossa cidade tão amada, que é a cidade de São Leopoldo. Me chamo Vivian Vaz, trabalho hoje atualmente como cabeleireira especialista em mega hair. Com muito prazer, consigo ser hoje uma chefe de família, sendo mãe, pai, vó, sozinha, com muito orgulho, através desse trabalho, e no qual uma coisa levou a outra, atendendo várias mulheres, que a gente não deixa de ser uma psicóloga, tá aí a Vika que não me deixa mentir, né? Que nós não deixamos de ser uma psicóloga, e teve uma certa ocasião que eu fui fazer os meus cartões de visita e eu coloquei a psicóloga da beleza. Depois, com o tempo, né, entendi, e as pessoas disseram, mas Vivian, por que psicóloga da beleza? E eu fui explicando. Hoje eu me denomino a mentora da beleza, fiz um curso de coach e hoje estou fazendo um curso de psicanálise, porque é algo que mexe comigo, é algo que, de uma coisa de trabalhar involuntariamente com a beleza, com a estética, acabou uma conversa que não deixava de ser uma psicologia, e comecei a falar, gente, eu não vou conseguir atender todo mundo, porque nem todo mundo, nem todas as mulheres... Deixa eu ver... Vou levar essa voz um pouco mais além, e comecei a fazer vídeos de algo, tudo sobre a minha vida, sobre o que eu vivia, e eu não tinha noção, Ana, do alcance de o que é de verdade vende naturalmente. O que é de verdade, o que transparece ser uma voz popular, uma voz que coloca muita coerência, muita verdade, se vendia. Hoje, com mais de 30 mil seguidores em todas as plataformas digitais, entre Facebook, Instagram e canal no YouTube, eu vi a necessidade de poder fazer com que essas mulheres notassem a importância da nossa voz. Que nós pudéssemos sair um pouco de trás das cortinas e ser protagonista da nossa própria história. Algo que aconteceu comigo e possivelmente aconteceu contigo. Eu lembro muito de uma fala que tu falaste numa outra live, que um colega ressaltou, outro companheiro ressaltou, dizendo, Ana, eu nunca vou esquecer da vez que tu foi numa bancada grávida, que queriam te afastar de uma licença maternidade. Não, gente, eu não estou doente, eu só estou grávida. E isso eu não esqueci. Eu não esqueci, é desse tipo de poder, é desse tipo de atitude que eu busco de outras mulheres. E hoje, em São Leopoldo, eu fazendo um levantamento do meu Instagram, ali nas atividades, eu vi que tinha 43% de seguidores Porto Alegre. Deu, como assim, Brasil? Eu sou com muito orgulho de São Leopoldo, cidadã capilé, como assim? E comecei, eu vim agora, esse final de semana do Espírito Santo, de uma live de um cantor muito bacana, do segmento do samba, onde ele disse diretamente de Porto Alegre, eu cochichei no ouvido dele ao vivo, assim, ó, São Leopoldo. Eu sou de São Leopoldo, para que as pessoas pudessem... Nossa, tu mora em São Leopoldo, sim, com muito orgulho. Nascida aqui, criada aqui, todos os meus familiares aqui de São Leopoldo. A importância que eu quero, Ana, que eu quero muito poder levar para a nossa cidade, até mesmo que seja com encontros de mulheres, rodas de conversas, que é muito importante, talvez um número muito de importante. 10, 15, parece ser pouco, mas não é. Não é. Infelizmente, nessa pandemia, como
nós falávamos anteriormente, aumentou o caso de violência doméstica, relacionamentos abusivos, aquele que não deixa marcas físicas, mas machuca o tanto quanto, né, quanto a violência, a agressão verbal e psicológica. Então, a importância dessas rodas de conversa, a importância de ressaltar um voto, talvez, em mulheres, colocando mais mulheres à frente disso tudo. É muito, não desmerecendo algumas lideranças masculinas que hoje têm feito muita coisa pelo nosso município, né? Mas que nós possamos entender o poder, né, Ana? E tu, mais do que ninguém, pode falar sobre isso. E a importância também dessa live, de colocar pessoas, mulheres fortes, a poder fazer fala. Quando eu me deparei, Ana, desempregada, separada, com 2 filhas, onde passei trabalho, sim, cortaram minha luz, cortaram minha água, e graças a Deus, porque assim, ó, o mais importante, Ana, de tu saber onde tu vai chegar e não esquecer de onde tu veio, né? Exatamente. Então, muito orgulho, a minha irmã disse assim, mana, tu não vai... E esse colocar cabelo, mega hair, era um extra. Eu trabalhava numa multinacional, tinha um bom carro, comia bem, aí hoje eu quero comer camarão. Aquela coisa bem louca, podia. Quando eu me vi desempregada, eu digo, meu Deus, com 2 filhas, gente, o que vai ser? A Mana olhou para mim, minha irmã gêmea, e disse assim, Mana, de Canoas para cá, nesse teu segmento, e principalmente no segmento afro, para mim, tu é a melhor. Eu vou criar uma página para ti no Facebook, tu só vai ter que ter o trabalho de fazer o antes e o depois. Como é importante, Ana, a gente poder contar, as mulheres aí que talvez tenham um cônjuge, um companheiro, ou talvez alguém da família, uma amiga, uma irmã, uma mãe, que possa te dar o norte, ou talvez te mostrar aquela importância que nem tu, às vezes, consegue perceber que tu tem. E eu fiz, e quando eu me deparei ganhando em 2 semanas o que eu ganhava no mês, eu entendi o que me agigantava a alma. Ressaltando, fazendo um atento na fala que tu falaste agora com a Vika, da importância da mulher se reinventar. E nessa pandemia, como teve mulheres, entre mulheres e homens, que se reinventaram, que descobriram aquilo que de fato te dá prazer, aquilo que te agiganta a alma. Talvez no período que pudesse ser tão difícil, que te vê desempregada, meu Deus, agora o que vai ser? Não, mas espera aí. Vendo aquele lanche que a vizinha gosta tanto, e aquele pão de casa que eu faço, aquele artesanato, isso aqui pode me salvar. Fazer máscara, as costureiras aí que tem bombado, é verdade. Os overlock aí fazendo máscara. Uhum. Então, no momento tão difícil, Ana, nós viramos fênix, que a gente se reinventou das cinzas. E é isso, é essa caminhada, é nesse segmento que eu vejo força da gente continuar falando. Talvez depois, quando tudo isso acabar, se Deus quiser, se Deus quiser, está muito em breve, eu oro e peço para Deus todos os dias para isso, que a gente possa ressaltar, não só em época de pandemia, mas a importância que a gente tem. Talvez aquilo que tu tinha para ser um extra, hoje pode ser a tua fonte de renda. É verdade. Nossa, que bacana, Vivian, o teu depoimento, assim, porque a tua experiência de vida, né, ela mostra aqui para quem está acompanhando essa live, várias questões tu traz aqui, né, tu traz o tema do teu trabalho, né, também tu lida com essa questão do cabelo afro, né, então aqui a gente falou com a Vika cuida de cacho, e tu sabe que tem toda uma negação, né, na sociedade. Aí chega a Vika vem e empodera mais ainda, porque ela fala da mulher negra se reconhecendo a sua beleza natural, né? Chega dessa cultura de alisamento, de tudo mais, e assumindo, né? Então, a Vivian, ela joga isso, né? Ela coloca esse cabelo na mulher, e não é só um cabelo, né? É uma atitude, assim, que completa ela e que joga ela para cima. Também não é só a questão estética, né? Tu fala de uma relação que tu estabelece com a mulher, que é uma relação também de autocuidado, né? De afirmação, porque tem uma música que a gente falou muito essa semana, que é da Maria Bethânia, né? Que fala, não mexe comigo que eu não ando só, né? Isso ficou forte, assim, para nós essa semana, e é isso, nós não andamos só, né? Então a gente tem aquela amiga, ou é a cabeleireira, ou é a vizinha,
que ela é aquela pessoa com quem a gente se aconselha, uma bota a outra para cima, uma empodera a outra, né? E eu acho que nesse processo, Vivian, a pandemia está nos dificultando um pouco, mas eu acho que pode surgir projetos assim mais populares, e aqui hoje a gente vai tocar nesse assunto, que são essas rodas de conversa lá nas comunidades, né? Falando com aquela mulherada que está lá na comunidade, né? Que está assim sem esperança, organizando projetos sociais, né? Eu tenho acompanhado redes de solidariedade, né? O movimento de luta pela moradia, a Unicinos, enfim, não é só distribuir comida, né? Mas é fazer uma palestra, é uma conversa, é uma formação, unir o alimento, né? Com essa necessidade de alimentar a alma também, falar sobre violências, falar sobre direito, falar sobre justiça, aonde eu recorro, quem eu procuro, quem me ajuda, o que a vereadora faz, o que a prefeitura faz, onde é que é o Centro Jacobina, como é que funciona a delegacia da mulher, né? Eu acho que tudo isso, assim, pessoas como tu, que tu tem uma voz ativa, forte, e assim como tantas outras, podem ser uma voz nas comunidades também, nos ajudando a criar essa grande rede de mulheres de autoproteção, de autocuidado, né? E eu sei que tu quer muito fazer isso, né? Tu me falou que tu quer fazer isso, e eu quero muito que tu faça, eu quero muito mesmo. Tu sabe, Ana, que esses dias me perguntaram, enquanto mulher negra, Ana, o que tu poderia falar, além do teu trabalho, a Vika também ressaltou sobre cuidados da beleza, sobre a autoestima, o que tu poderia falar, não só para as mulheres negras, mas eu sempre digo que tem um bordão que eu uso muito, pode ser loira, pode ser preta, mas tem que ser mana, que mana não deita, a mana irmã, a mana amiga, a mana mãe, a mana solteira, eu uso o termo mana, assim como também eu sei que hoje o meu maior segmento são as mulheres, mas acabou que eu alcancei também um público também homossexual, bastante que me segue, e eu respeito e levanto essa bandeira. Claro. E é muito importante, Ana, também ressaltar a autovalorização. A autovalorização. Esses dias me questionaram, mana, de que forma, além da autoestima, que a gente sabe, além da beleza estética, de que forma que eu auxilio essa mulher para que ela se veja importante? Ana, eu tenho um trabalho que eu faço muito em casa, que todas as mulheres podem fazer, quem estiver me assistindo, e façam, que é poderoso. Chegar de manhã, onde tu vai escovar teus dentes, na frente do espelho, repetir umas 20 vezes quais são as tuas qualidades. Eu sou uma excelente mãe, eu sou uma excelente profissional, eu sou uma excelente mulher, eu sou uma excelente amiga. Poder repetir isso na frente do espelho, isso te dá um gás, Ana. Isso, lógico, isso a gente também usa de uma forma de energia. Eu tenho trabalhado muito a lei da atração. Ninguém dá aquilo que não tem, Ana. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, começando por mim, o meu amor próprio, aquele que transborda em mim, eu devolvo. Eu devolvo. E isso fica muito claro perante a esse trabalho que fluiu normalmente, assim como o trabalho da Vika, em poder se reinventar, das outras mulheres que ainda vão passar nessa live. Que vão falar aqui hoje. Da autovalorização. Vamos se reafirmar juntas. Essa rede de apoio não pode morrer. Ela tem que cada vez mais crescer. E colocar em prática, viu, Ana? O juntos somos mais fortes, mas na prática, não só no papel. Como a Vika falaste anteriormente, foi a que eu peguei, que foi a primeira fala. Incentivar a outra. Olha, eu não tenho horário agora, mas eu tenho a colega aqui, ó, 3 quadras, que pode ajudar. Sabe? Assim, no meu trabalho também, como empreendedora negra no segmento afro, também, eu não tenho aqui, assim como eu já indiquei o Império Afro, Tranças Áfricas, sabe? As meninas ali do lado do Bonifácio, é assim. Dessa forma, a gente começa a modificar tudo isso. Que amor, meu Deus, gente, agora eu vou ter que fazer propaganda para ela também. Os serviços dela eu não conheço, mas eu acompanho as fotos e ela transforma, né? Eu acho que nesse segmento assim afro, né, das mulheres, esse trabalho que a Vivian faz, que é de cabelo, né, Vivian? Eu tenho certeza que tu já tem um nome, tu tem uma caminhada, tu tem uma praça, né? Mas todo mundo sempre precisa de ajuda, né? Ninguém é tão bom
que seja autossuficiente e não precise de ninguém, né? Olha aqui a Vika, ó. Vivian, verdade, nosso trabalho é muito além de cortar cabelos. Adorei a psicóloga da beleza, é exatamente isso. Quando a gente vai arrumar o cabelo, a gente também dialoga, conta nossas coisas, né? Olha aqui a Loreto, ó. A Loreto é psicóloga. Que força tem essa mulher? Olha aí, ó. Adoro. Essa nossa troca de energia é muito bom. Ora, Célia, ó, que live maravilhosa. Mulheres fortes, corajosas, empoderadas. Parabéns. Ai, como é bom isso, né? A dona Ângela, ó, somos mulheres fortes, lutamos muito para chegarmos onde merecemos. Isso a aí. dona Ângela é da feitoria. Uhum. Vitória Marmi, parabéns, mulheres maravilhosas e guerreiras. Ai, que lindo. Nossa. Vivian, eu quero te agradecer muito, viu? Vamos continuar nessa roda de energia, né? Vamos nos conectar, vamos nos fortalecer, né? E propagar aquilo que cada uma tem de bom. E sempre lembrando que a política é o lugar onde as decisões se tomam, né? Então, se a gente quer ser prioridade, se a gente quer estar empoderada, a gente quer estar no foco, no centro, decidindo, ampliando, prospectando, a gente também tem que saber fazer a nossa luta de mulheres, o nosso espaço e a gente lutar por aquilo que é direito, né? Então, eu sei que eu conto muito contigo, conto com várias, né? E é isso que também me dá ânimo, me dá força, né? Para a gente continuar nessa jornada. Eu sei que na política as mulheres são minoria, mas quando a gente está lá, a gente faz a diferença, a gente se apoia, né? E traz resultado para a população. Muito. Vika, muito obrigada a ti, um beijo de coração, obrigada por tu dedicar um tempinho da tua noite para nós. Fica aqui o recado, quem não segue ela, vai no Instagram. Como é que tu tá lá, o teu arroba, Vivian? Vivian _Manas. Vivian _Manas. Vocês vão gostar, tem uns vídeos lá, olha aquele choque de realidade que a gente precisa às vezes. É verdade, gente. Segue essa mulher no Instagram, que ela é poderosa. E vamos indicar ela para esse trabalho que acontece aí no embelezamento da mulher afro. Obrigada, Vika, muito obrigada. Mais uma guerreira aqui nessa noite, mulher negra, né? Mulher negra empoderada, mulher do samba, da comunidade. Agora a gente vai receber a Mariana Saibelli. A Mariana vai entrar aqui na sala, é outra vibe, é outra proposta. A Mariana é uma líder comunitária. Tá me ouvindo, Mariana? Sim? Fala um pouquinho, quero ver se a gente te ouve. Não. Não. Vamos ver se tem algum microfone fechado. Boa noite. Aí, agora sim. Não, fechou de novo. Fechou de novo. Agora? Fechou. Aí, agora? Beleza. Isso. Então, a Mariana, ela vai se apresentar, é melhor ela falar dela mesma. É outra guerreira, a gente tem um trabalho nas comunidades. A Mariana vai trazer para nós essa realidade, né? Mariana, ela tem um trabalho com ocupações, com mulheres, com crianças, é um trabalho social, é um trabalho também religioso, né? Ela é uma liderança, uma missionária. E a Mariana vai trazer um outro aspecto, assim, né? Da vida das mulheres de comunidade. Mariana, a voz é tua, a palavra é tua, eu quero que tu traga aqui a tua visão de mundo, como é que tu acha que São Leopoldo pode ser melhor para as mulheres das comunidades. Obrigada pelo convite, a palavra é tua. Muito obrigada, Ana. Pelo convite, não, por aceitares o convite. Eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade de trazer a voz das mulheres de periferia. De fato, eu sou Mariana, sou argentina, peço desculpas pelo sotaque tão marcado. Sotaque lindo. Estou morando aqui em São Leopoldo faz 6 anos, um pouquinho mais de 6 anos, e desde que cheguei eu estou
acompanhando especialmente a comunidade da ocupação justo, me insertei num trabalho que a minha comunidade tem feito ali faz mais de 20 anos, especialmente com as mulheres, e com as mulheres, crianças, adolescentes, as famílias. Então, o que eu vou compartilhar hoje foi construído com outras mulheres, não é só o que eu vejo. Estivemos falando com um grupo de moradoras, a Ronice, a Luciana, a Cislaine, Joisimar, a Eliane, a Andreia, e as minhas irmãs de comunidade, também com a Meni, um pouco do olhar, né, desde a comunidade. E por isso digo que estas propostas são construídas já por um grupo de mulheres. A primeira coisa que tu sabes bem, Ana, nesse sentido, é as mulheres da ocupação querem moradia digna. Moradia digna com luz, com água, com esgoto, por isso precisamos a regularização já. Isso tu tens acompanhado e precisamos continuar acompanhando até ter a regularização feita, né? São muitos anos de luta dessas mulheres, faz mais de 20 anos que existe a ocupação, e o direito à moradia é o primeiro. Então, o primeiro que tenho que dizer é isso, né? Daí, tantos outros direitos podem ser atingidos, mas a moradia é essencial, né? Depois, um tema que surgiu muito forte e me chamou a atenção mesmo quanto entre todas as mulheres foi o tema da saúde da mulher. A saúde da mulher, que surgiram diferentes propostas, mas uma coisa que foi muito repetida e os relatos são terríveis, são o desrespeito e às vezes o preconceito da mulher de periferia na hora do parto, na hora do atendimento, especificamente quando é saúde da mulher, né? E são coisas bem feias que uno fica arrepiado, né, de escutar. Então, um acesso a serviços qualificados e humanizados, respeito à mulher e à vida da mulher e à saúde da mulher. E eu fiquei com muitos relatos assim do momento de parto, de escutar coisas bem feias assim, em um momento que tem que ser super especial, amoroso, e quando a mulher é às vezes humilhada nesse momento, né? E daí, então, alguma forma de proteção e de humanizar a saúde da mulher, especialmente nesses momentos que tem que ser feito, né? E depois pensamos também no ônibus da saúde, que quando chega na ocupação, chega com clínico, mas não chega com algo específico para a mulher, para ginecologista ou de saúde da mulher, do preventivo, por exemplo. E é muito necessário, porque esse acesso à saúde da mulher pode fazer, e é um canal também para a prevenção da violência contra a mulher. Porque eu tenho visto e que muitas vezes as mulheres que sofrem violência em todos os lados, né? Mas o que eu conheço mais da ocupação, às vezes nem saem da ocupação. Não podem sair de casa. São controladas nisso. Então, um acesso mais perto da saúde da mulher, onde a mulher ali possa falar, possa dizer, possa pedir ajuda, seria bem importante. Estou misturando duas coisas, mas digo que a saúde da mulher pode ser um ponte para prevenir ou salvar mulheres da violência. Então, como já está o ônibus da saúde, poderia ser um lugar bom para que também venham ginecologistas. E também porque tem muita adolescente, começando a sua vida sexual,
e às vezes o posto de saúde, essa coisa, fica mais longe, fica mais... Então, alguma política para colocar mais perto a saúde da mulher dentro das ocupações seria bem importante. Perfeito. Até falou alguma política para, assim como temos o acesso às anticoncepcionais, para o acesso ao absorvente. Isso é uma coisa que talvez se usa mais que uma anticoncepcional, né? Porque todos os meses, todas as mulheres. Então, e às vezes é difícil acessar, pelo preço, Então, até surgiu isso, né, como proposta. Daí, e seguindo com a linha da violência, precisamos, se as mulheres querem ser mais independentes, autônomas e empoderadas. Isso é um desejo e uma necessidade de todas. E é um preventivo para a violência também, né? E o caminho para essa independência e autonomia tem muito a ver com duas coisas. A geração de renda. Então, pensávamos de como facilitar a geração de renda no contexto da ocupação ou da periferia, por dizer. Então, surgiu uma ideia de produção, comercialização de forma articulada, tendo como referência as necessidades locais e municipais. Se um município mesmo fizesse um estudo de necessidades e para essas necessidades procurar as mulheres para a produção desse tipo de coisas, então que seja uma coisa articulada, né? Não que isso poderia ser algo bem concreto e que pudesse dar geração de renda a mulheres, mas para necessidades concretas, locais e municipais, que um município tenha assim, diferenciado. E depois também, no bairro, nós temos um monte de mulheres artesãs que têm feito de tudo, né? Agora, elas fazem em casa porque tem que cuidar as crianças, tem que ficar... porque tem muita criança ou tem crianças pequenas. Como ajudar essas mulheres a comercializar seus produtos? Porque às vezes essa mesma mulher não pode ir na feira a vender, mas tem os produtos ali em casa. Então, como pode ser algum tipo de rede que possa recolher esses produtos, vender e trazer o produzido para as mulheres, né? Uhum. E daí também se falava de cursos profissionalizantes e de todo tipo, mas também para a produção de coisas em casa, que esses cursos possam ser de coisas que as mulheres possam trabalhar em casa. Porque muitas de nossas mulheres são chefes de família, né? Então, tem que fazer o duplo papel, tem que ficar com criança pequena em casa, e aqui vamos a outro ponto. Então, o que seja cursos que ajudem a mulher a produzir em casa, também de outro tipo, tem de tudo. A ocupação nossa, particularmente, é enorme e é uma cidade, então tem muitas realidades diferentes. Tem mulheres que querem sair a trabalhar fora e tem mulheres que querem trabalhar em casa porque precisam trabalhar em casa e preferem trabalhar em casa. Então, depois também temos muitas mulheres com vontade de estudar e terminar a escola. Tem muita mulher que deixou a escola por necessidade, não por vontade. E, então, como facilitar em horários, em carga horária, o curso do EJA, o curso de Enseja? Uma mulher não pode deixar os cursos de Enseja, de EJA, né? Se fazem de noite todos os dias, todas as noites. Impossível para uma mulher deixar a família de 7 da noite a 10 da noite para ir a estudar. Então, como se poderia fazer? Nós estávamos trabalhando numa proposta com a FNEG de isso, né? Para fazer o curso de EJA em horários e com cargas horárias que sejam acessíveis para as mulheres participarem.
Adaptado para a realidade da mulher que tem filhos, que está na comunidade. Claro, claro. Então, que possa, porque uma carga horária de todos os dias à noite é impossível. Não, é inviável. Inviável. Então, como se poderia fazer para que seja possível para as mulheres terminar a escola, por exemplo? Sim. E aplicar a partir disso a outros cursos técnicos e outras coisas, né? Mas começar pela escola, né? E daí também tem o tema, eu não sei isto como se fala em português. Em espanhol se chama guarderia, que não seria uma creche, sino seria um lugar para cuidar dos filhos das mulheres quando as mulheres têm que fazer algum tipo de coisa. Que não seria uma escola, não seria educação infantil, seria um serviço onde, por exemplo, hoje pela manhã tenho que ir a fazer uma coisa no centro. Posso deixar meu filho essas 2, 3 horas e depois, não é que o filho tem que ficar, não é uma escola. Então, Sim. um serviço assim, de fato ali na ocupação, perto está essa casa de pedra, que está sem uso, né? Em um momento nós tínhamos falado, o Secretaria de Desenvolvimento tinha nos chamado para ver o que se podia fazer e pensamos algum serviço desse tipo, que possa ajudar as mulheres, porque as mulheres da nossa ocupação dependem do Estado, não tem os recursos para estar pagando nem uma escola, nem uma guarderia, nem um lugar para... Então, algum serviço que pudesse ocasionalmente cuidar dos filhos das mulheres quando elas têm que fazer alguma coisa. Então, digo que a Casa de Pedra está aí livre, né? Sim. Já está trazendo até uma proposta concreta, dizendo onde pode ser. Que legal. É isso, Mariana? Ou tem mais? Não, tenho mais, mas não sei. Meu Deus! É mais porque tem mais mulheres. Vamos ver se a gente consegue, talvez, ir resumindo, mas pode falar. Resumindo, faço bem curtinho estes. O tema do escola de turno integral. Que seja uma real prioridade para quem mora na ocupação. Porque às vezes se atrapalha com o tema do endereço e comprovante de endereço, né? Então, tem uma lei que é essa lei de autocertificação do endereço, que seria bom que todos os lugares da prefeitura, do município, reconheceram essa lei e que as pessoas verdadeiramente possam levar essa autocertificação que moram na ocupação e seja reconhecida. E eu pensei também que as instituições que estamos dentro da ocupação poderíamos certificar, né? E dizer que a pessoa mora ali. Porque não ter comprovante de endereço atrapalha muitas coisas. E assim seria uma forma de ter comprovante de endereço, certificando que está aí e para poder ter acesso a tantas coisas que é negado por não ter o comprovante de endereço. E a última coisa, que não é menos importante, que é o tema dos serviços deslocados. O CRAS para nós é muito longe. As mulheres, quando vão, têm que ir caminhando e é até o centro. Então, falo de todos, a SMED, a Saúde, o Centro Jacobina, o Conselho Tutelar, atividades de cultura, lazer, tudo isso é bem longe. Então, algum modo de que estes serviços possam ser deslocados, não sei, mensalmente, mas poder fazer e trazer esses serviços à comunidade como uma coisa normal. Nós temos recebido e trazido o CRAS, a Saúde, o Jacobina também esteve uma vez, a SMED também, mas foi uma exceção na regra, né? Se isso se poderia fazer assim, organizadamente, normalmente se sabe que tal serviço vem e trazer perto seria excelente. E não vou falar mais porque acabei.
Querida Mariana, muito obrigada, querida. Na verdade, a tua participação aqui na nossa live, ela enriquece muito, né, o debate da política pública, porque tu traz uma realidade de uma ocupação, que é o lugar onde tu atua, né, como líder comunitária, como missionária, durante esses 6 anos, e ninguém melhor do que as mulheres que são referência dessas comunidades, trazendo as necessidades, trazendo a realidade, né? Então, acho que uma questão que nós temos que mudar um pouco a cultura da gestão pública é de termos todos os serviços sempre tão centralizados, né? Esses dias eu falava sobre isso, a gente tem a prefeitura, o Centro Jacobina, a delegacia da mulher, todos os serviços são muito centrais sempre. E lá nas comunidades parece assim absurdo, mas uma passagem de ônibus hoje é um absurdo ida e volta até o centro. Para uma mulher buscar um serviço, né? Seja de saúde, seja para denunciar violência doméstica. Então, a gente precisa, não é que a gente vá criar estruturas novas, mas a gente precisa tornar os serviços públicos mais voláteis, né? Eles precisam percorrer a cidade e estar mais perto. Eu acho que a experiência do ônibus da saúde é uma experiência bonita, né? Chega nas comunidades, só que, claro, daí tu traz um recorte muito importante, que é o tema da saúde da mulher, ou seja, precisaria ter ali o ginecologista, minimamente, talvez um pediatra, né? Porque muitas mulheres que são mães, então tu atende aquela mulher e tu atende a criança. Isso é fundamental, acho que isso é um projeto muito bacana para os próximos 4 anos, né? Que o prefeito Vanazzi, e eu quero assumir isso também como vereadora, que a gente encontre formas de trabalhar melhor o tema da saúde da mulher nas comunidades. Eu achei muito bacana quando tu falaste, bacana não, é uma realidade triste, mas tu tá trazendo também a situação das mulheres gestantes, né? Que a gente sabe que muitas vezes elas não têm acesso ao pré-natal, em razão de que a unidade básica de saúde não está dentro da comunidade, né? A gente fez o projeto de lei ali das doulas, né? Que infelizmente a doula ainda é um serviço que a mulher que pode pagar tem, né? Mas o meu sonho é que dentro da saúde pública a gente tivesse esse acolhimento para que o parto fosse humanizado, que é isso que tu está falando, porque a violência obstétrica, ela é uma realidade. E muitas mulheres enfrentam isso, e quando a mulher vem da periferia, ela sofre o preconceito de classe e ainda sofre aquela violência porque não há um respeito ao corpo dela, à vontade dela, aquele parto, assim, que deveria ser um momento, assim, sublime, ele se torna uma marca traumática na vida da mulher. Então, nossa, assim, muito bem trazido isso. A gente que já fez o projeto das loulas, a gente vinha discutindo, mas daí veio a pandemia, né? Eu vinha discutindo com o secretário de saúde para que a gente tivesse um acolhimento lá nas unidades básicas já, de acompanhamento das gestantes, até a chegada na hora do parto, porque nós somos uma cidade que tem um hospital. Então, as nossas mulheres ganham nenê aqui no Centenário. E a gente precisa começar lá na comunidade a fazer esse trabalho para poder chegar lá naquele parto e garantir que ele seja humanizado, né, que ele seja acolhedor. Tem também o tema das doenças sexualmente transmissíveis, né, que a gente tem que pegar, porque a gente tem aí um crescimento do nível de contágio, assim, de sífilis crônica, né? A gente tem muitos casos, assim, das mulheres com doenças sexualmente transmissíveis. E, nossa, eu acho que tu trouxe tanta coisa, eu não vou poder comentar tudo, mas eu percebi que a tua fala é uma fala carregada de cidadania, sabe? Carregada de objetividade, de realidade, né? E é essa política que eu acredito, aquela que a gente está lá na comunidade, sabe o tamanho do problema, né? E a gente tem que produzir saídas, né, Mariana? Sim. Então, eu quero poder continuar, assim, como vereadora, e quero que o prefeito Vanazzi também, ele dê cada vez mais atenção para esse tema da saúde da mulher, que é um tema, assim,
merece, né, uma especialidade, um toque mais ainda forte, né, no próximo período. O tema da moradia, né, é a nossa luta. A gente está sem acesso aos programas federais, mas a gente tem pelo menos mantido a regularização fundiária e também tirado do caminho dessas comunidades a reintegração de posse, né, que infelizmente era uma realidade, né, a ordem de despejo. E nós vamos ter que pensar também, se a gente continuar não tendo Minha Casa Minha Vida, nem Ministério da Saúde, como é que a gente vai produzir moradia em São Leopoldo com recursos próprios? Se a gente vai fazer isso de forma, através de cooperativa, mutirão, porque a gente vai começar a pensar nessa casa, né? Se não é aquele modelo padrão Minha Casa Minha Vida, ela vai ter que acontecer de uma forma alternativa. Sim. Porque a destruição nacional foi muito grande, né? E a nossa demanda aqui é grande também. A gente não vai poder esperar mudar o projeto nacional, né? Vamos ter que ir construindo algumas alternativas, né? E a geração de renda. Eu acho que tu trouxe um tema muito importante, né? Que é essa questão de fazer o levantamento da demanda local, que aí é uma coisa importante. O prefeito Vanazzi tem falado, né? Da saída da pandemia, criar frentes de trabalho, criar uma moeda municipal, né, que foi a ideia que o Márcio Pottmann trouxe, uma moeda local, onde a gente vai potencializar a economia. E aí, junto com essa questão da economia, por que não fazer um levantamento? Demanda versus produção. E o que tem de demanda, poder jogar para que a produção seja feita pelas mulheres, ou pelo menos uma parcela, né, uma cota, que as mulheres tenham, porque é a questão da renda, né? O emprego está cada vez mais difícil, as mulheres são maioria desempregadas, mulheres negras mais ainda, né? E a gente vai ter que pensar. Então, eu sou parceira, eu estou querendo fazer um debate sobre frentes de trabalho, né? E acho que aí entra a economia solidária, entra a construção civil, a gente pode pensar no tema da limpeza urbana, embelezamento da cidade, capina, roçada, pintura de meio fio, enfim, a gente vai ter que abrir oportunidades localmente para que esse nicho de mulheres da comunidade desempregadas possam ter uma oportunidade, né? Porque a crise está muito grande e a fome está aumentando muito, né? Então, assim, olha, parabéns. E a educação, eu também, como educadora, né, a gente em várias conferências de educação, tu me pegou em tantas coisas aqui que eu não consigo comentar tudo. Mas eu não quero deixar de falar da educação. Em várias conferências da educação da cidade, a gente sempre projetou, nas conferências de mulheres também, que a gente tinha que ofertar EJA para mulheres jovens, inclusive dando esse suporte de ter onde deixar a criança para a mãe poder estudar, né? Sim. Tu falou aí de um serviço, né? A gente vai ter que usar a criatividade. Eu entendo que tu fala, não é uma creche, não é educação formal, mas é talvez aquele espaço, uma ciranda, algum lugar onde aquela criança fica, a mulher vai estudar, né? E óbvio, a gente não pode oferecer EJA para as mulheres no turno da noite, porque esse é o horário que a mulher está fazendo janta, fazendo comida, cuidando de filho, o marido chega, né? Então, realmente, a gente tem que pensar numa realidade que seja própria para uma mulher que tem filhos e que não pode sair de casa na parte da noite, até porque tem o tema da violência também, né? E, às vezes, isso também é um inibidor, né? Então, Mariana, minha gratidão enorme a ti, não só a ti, mas às mulheres que sentaram contigo, né, e encaminharam essas ideias. Tudo está aqui anotado, tudo eu quero assumir como compromisso, tudo eu quero levar ao prefeito Vanazzi, ao nosso partido, né, para que a gente assuma isso como bandeiras e coloque em prática, fazendo um planejamento estratégico e colocando as mulheres das comunidades como centro, né? E que os serviços vão até lá também, né? E não a mulher ter que ir até o serviço. Isso. Muito bom. Muito obrigada. Mariana, eu te agradeço, a ti e a todas as que contribuíram. Agora, muito aqui, obrigada. Provavelmente, nós vamos poder ver, assim, comentários, né, sobre a tua fala. Olha aí, ó.
Conheço o lindo trabalho das missionárias da tenda, do encontro, dentro da ocupação do justo, elas ouvem e dão voz à periferia. Oracélia. Mundo mais limpo. A violência à mulher é uma realidade urgente a ser atendida, ouvida e acolhida. Já se deram alguns passos, mas é necessário ainda mais. A Tati, que é educadora, questões básicas de uma vida de uma mulher, há tanto a pensarmos. Geração de renda fundamental, né? É isso aí. Eu quero que o pessoal da SMED também consiga pensar nessa educação de jovens e adultos para essas mulheres, né? A Joyce. Ela participou? Ai, Joyce, obrigada. Grande Mariana faz um trabalho maravilhoso na nossa comunidade. Linda. Que lindo. A Heloísa eu convidei para estar hoje aqui, mas ela tinha outros compromissos. Ela também é uma guerreira que atua nas comunidades por mais incentivo para cooperativas, espaços de organização e produção para mulheres. Muito bom. Muito bem. Então, muito parabéns bem a todas as mulheres da Justo, né? Porque hoje foi realmente um trabalho de formiguinha. Tudo que a Mariana trouxe aqui é fruto, né, de mulheres da comunidade que têm sonhos, né, e acreditam que a política pode transformar esses sonhos em realidade. A gente está aqui para isso. Esperamos. Com certeza, pode contar, Mariana. Eu sei. Muito obrigada, viu? Obrigada, Tiana. Agora a gente tem aí nos bastidores a Antoninha, né? Que é a presidenta do Conselho das Mulheres. Oi, Ana. Oi, Bruno. Para te avisar que, infelizmente, a Antoninha caiu e eu entrei em contato com ela e ela não respondeu. Deve ter algum probleminha com conexão. Então, eu queria a gente passar para a Johnny agora e eu vou vendo aqui se a gente consegue trazer a Antoninha de novo. Tá? Aí, mas a gente passa para a Johnny aí, pode ser? Tá ok. Obrigada, Bruno. Bom, então agora a gente vai trazer uma conselheira tutelar, né? Olha só que bacana. A Dione, né, foi uma das mais votadas aqui na eleição do Conselho Tutelar. É assistente social. Ela vai falar de si mesma. Eu sei que ela não foi a mais votada, mas ela esteve entre as mais. Não adianta querer me corrigir que eu lembro da tua votação. E a Dione está aqui, né, como assistente social, como mulher que trabalhou já na rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Ela é conselheira tutelar. Como vocês sabem, Conselho Tutelar é um organismo que trabalha sempre na defesa da criança e do adolescente, e com certeza ela traz, né, uma experiência de alguém que lida com as questões das mulheres e das suas crianças. E a Dione, então, vai poder se apresentar e vai trazer ideias aqui para a gente, né? Dione, muito obrigada. Eu sei que hoje tu estava de plantão, estava fazendo o maior correrio em defesa das crianças, né, pelo ECA. Então, a palavra é toda tua, querida, fica à vontade. Tá bom, Ana, muito obrigada pela acolhida, pelo convite, né? Mas acho que primeiramente vamos dar boa noite para o pessoal, para as mulheres que estão aí nos acompanhando nessa live, que é tão importante para falar sobre empoderamento, sobre a autoestima, sobre essas mulheres que antes falaram ali, que eu estava acompanhando e já fazendo o link, respondendo ali para elas da importância desse trabalho que elas fazem, né? São mulheres guerreiras, batalhadoras, que também estão à frente dessa caminhada tão importante para nós, que representa também essa luta de nós, de nós mulheres, né, que estamos à frente aí todos os dias. Mas então, deixa eu me apresentar um pouquinho antes para vocês poderem me conhecer. Meu nome é Dione, né? Sou mais conhecida como Dione Cristiane, Dione no Conselho Tutelar, sou assistente social, sou moradora aqui da região norte há 28 anos, trabalho na área da infância há mais, 8 anos somente na educação infantil, e tenho quase 15 anos já na área do direito da criança e do adolescente, trabalhando na área da assistência. Atualmente, hoje, então, eu estou no Conselho Tutelar do município de São Leopoldo, atuando na região do Conselho Tutelar Centro, né? Mas a gente não só atua na região do Conselho Centro, como a gente atua no plantão na região Norte. Como a Ana disse, eu estava hoje de plantão, cobrindo, ajudando uma colega, auxiliando ela lá. Então, a gente tem esse trabalho em parceria dentro do Conselho.
A gente nunca tem um olhar sozinho, a gente tem que ter um olhar do colegiado, que isso é importante falar. E eu vou trazer um pouquinho assim, sei que eu tenho somente 5 minutos, mas para trazer um pouquinho de como que é a atuação do Conselho Tutelar dentro do município, um pouquinho das nossas ações dentro desse colegiado, e principalmente trazer um pouquinho também da questão dessas ações de prevenção que a gente precisa trazer como proposta porque dentro do município de São Leopoldo, como a Ana também representa a frente parlamentar da criança e do adolescente, então é importante ter essa parceria e ter esse olhar para essa política que é tão importante, como a Mariana falou, dessas mães que às vezes não têm onde deixar as crianças, os adolescentes, né, enfim, as mães jovens, né, as adolescentes, então a gente precisa pensar um pouquinho nessas ações, nesses projetos futuros, né, então a gente precisa falar. Mas para deixar claro antes o quê? O que é o Conselho Tutelar dentro do município de São Leopoldo, né? Então a gente trabalha, como a Ana disse, a gente garante e zela pelos direitos da criança e adolescente, esse é fundamental, do nosso papel dentro do município. E para isso, para garantir e zelar, a gente sempre, quando uma criança ou um adolescente tem seus direitos violados, a gente acaba aplicando medidas de proteção. E muitas dessas medidas de proteção que a gente aplica vai a encontro também, muitas vezes, dessas políticas públicas que a gente tem dentro da rede. Quando uma criança ou um adolescente precisa de uma vaga, quando uma criança ou um adolescente precisa do encaminhamento para uma instituição. Então, a gente faz muito esse papel também de prevenção e de encaminhamento dentro da rede. E essas ações de prevenção, fazendo agora um pouquinho do recorte com a mulher, a adolescente, né? Então, a gente trabalha muito com as adolescentes quando a gente recebe uma situação de uma adolescente grávida, para onde encaminhar, para onde fazer o pré-natal. Então, a gente tem esse acompanhamento dentro do Conselho Tutelar para que os direitos delas não sejam violados, que elas tenham esse direito de acompanhamento dentro da rede, né? E eu fiquei sabendo que a Heloísa iria participar. A Heloísa é uma grande guerreira dentro da feitoria, ali a gente faz um trabalho bem legal de parceria com o Conselho, principalmente na área da prevenção, quando eles acolhem uma criança ou um adolescente que estão em algum direito deles violados, eles nos acionam, a gente vai, aplica a medida de proteção, encaminha para a rede, acompanha essa família. Então, a gente tem esse papel muito importante junto com a nossa rede aqui do município da criança e do adolescente, né? Além disso, a gente tem ações de prevenção, que a gente tem o comitê, que a gente representa, que a gente faz parte, como a Frente Parlamentar também faz parte dessa rede, desse comitê, que se pensa em ações de prevenções para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, seja a exploração sexual, que a gente sabe que tem, seja a questão da pedofilia, as questões dos abusos, né? Então, a gente tem esse comitê dentro do município para pensar ações coletivas de prevenção para evitar que isso aconteça, né? De que forma a gente vai trabalhar. Estamos numa luta diária junto com o comitê e com o Conselho da Criança e do Adolescente para a gente tentar implantar o CRAI dentro do município, que é um espaço que vai acolher essa adolescente vítima de violência, essa criança vítima de violência. Então, a gente tem essas ações dentro do município que a gente tem essa luta diária que é importante, a gente está sempre pensando, né, e que é uma luta que a gente não desiste, né? Quem trabalha na área da infância trabalha com criança e adolescente, é importante a gente ter esse olhar e essa caminhada, né? Então, a gente também tem um trabalho que a gente, com relação à pandemia, né? Então, o trabalho do Conselho hoje, a gente não está com as portas abertas, estamos trabalhando em regime de plantão, mas não deixando de acolher ou atender qualquer denúncia que chega no Conselho Tutelar. Né, eu posso depois estar passando para vocês os telefones de plantão no final da live, qual é o caminho para fazer essa denúncia, né? E a gente acaba acolhendo essas demandas e indo até os locais. E aí, muitas vezes, a comunidade também nos chama para ir lá fazer uma roda de conversa, que isso também é prevenção com as mulheres, com as mães, né, com as adolescentes. Então, a gente tem sempre esse trabalho, esse olhar também voltado para a comunidade. Eu vi a Mariana falar da importância de ter os serviços dentro dos territórios, né? Isso é fundamental. Pensando na minha região que eu trabalho, o Morro do Paulo, ele precisa de ter um olhar para lá, porque as violências não acontecem só nas regiões que a gente sabe que tem grande denúncias,
mas o Morro do Paulo, a gente precisa também olhar para essa comunidade, porque as violências também ocorrem lá dentro, então a importância dela falar de levar o ônibus, de o CRAS se aproximar, do conselho se aproximar, né? Então é importante esses serviços estarem voltados para essas comunidades. Um outro ponto que eu também gostaria de dividir com vocês e também estar compartilhando, que é a questão desses planejamentos, né? A gente precisa pensar em planejamentos e ações de prevenção para essas mulheres que muitas vezes, que nem ela trouxe ali da questão de não ter aonde deixar os filhos. Então, o Conselho Tutelar ele também é um canal de pensar em políticas públicas, né? Levando pautas com dados, que isso é importante ter esses dados para levar essas pautas dentro do Conselho do Direito da Criança e Adolescente. Então, a gente tem esse olhar, a gente sabe que a gente precisa daqui a pouco de espaços para deixar as crianças, serviços de convivência, né? Então, questão de saúde, que é bem a Mariana trouxe. Então, a gente tem esse viés também de pensar as políticas públicas, de tensionar com que a gestão pense nesse, que olhe para nós, que olhe para a criança e adolescente pensando nas políticas públicas. E, Ana, tu também sempre teve esse olhar conosco, né? Com todas as comunidades, com as crianças, com os adolescentes. Então, esse trabalho em parceria é muito importante para nós, né? Não só para mim, que hoje estou no conselho, mas para todos os colegas que também estão lá presentes, porque a gente sempre fala, não é a conselheira Dione, né? É o colegiado que está sempre em prol da criança e do adolescente. Eu falei muito rápido. Nossa, Dione, que fala, hein? Nossa, parabéns, guria. A Dione trouxe várias reflexões que têm ligação direta com as pautas que a Mariana apresentou aqui, né? Até porque ambas atuam diretamente com os públicos relacionados. E a gente sabe que quando a gente fala de mulheres, a gente tem que olhar para as mulheres e também para crianças e adolescentes, porque são a continuidade, né, desse processo. Também, Ana, e a tua experiência... Não, até também para compartilhar, assim, as Fala. comunidades hoje, as famílias ou as mães, né, às vezes muitas vezes tem medo de chamar o conselho, ou o conselho tutelar ele é visto como um bicho-papão que vai colher a criança, vai pegar o adolescente. Não é isso. A gente está ali apenas para garantir o direito daquela criança, para garantir aquele direito do adolescente, né? A gente só vai aplicar uma medida de proteção quando aquele direito for violado, né? A gente jamais vai arrancar uma criança ou tirar, que nem eles falam, o conselho vem aí para tirar a criança. Não, a gente tem trabalhado diariamente dentro do conselho para desmistificar o nosso papel. Qual é o papel do conselho tutelar na comunidade? O que ele faz, né? Então tem que deixar claro que a gente é um órgão que zela pelo direito da criança e do adolescente. A gente sempre vai garantir que os direitos deles não sejam violados. E a gente faz isso como? Desmistificando o que é o trabalho, conhecendo quem são os conselheiros, conhecendo os serviços da rede, né? Para a gente trabalhar muito na prevenção. E daí, tendo a prevenção, a gente fazer um trabalho coletivo, não tem por que o conselho ir lá, e sim ser parceiro e ainda, junto com eles, garantir essas políticas públicas, né? Exatamente, até porque, às vezes, muitas mães, assim, né, principalmente mães chefes de família, que vivem em situação de vulnerabilidade, estão numa condição de pobreza, não têm acesso a emprego, elas pensam assim que o conselho tutelar é um inimigo dela se ela não é garantidora dos direitos dos seus filhos, mas é ao contrário, porque como o direito da criança e do adolescente deve ser prioridade, né, então quando essa mãe ela não consegue prover aquilo que o seu próprio filho necessita, alimento, medicamento, escola, pelas próprias dificuldades dela mesma, o conselho ele é um parceiro, porque ele vai achar caminhos para garantir aquele direito, né? Jamais uma mulher, por uma situação de pobreza ou de vulnerabilidade e por ser mãe, ela vai ser penalizada pela questão de classe, por ser pobre, estar vulnerável. Não, ao contrário, né? Então, eu acho que vocês fazem, eu sei que vocês fazem um trabalho grandioso, né? Que, claro, envolve lidar com a vulnerabilidade social e essa garantia toda. E, claro, vocês também lidam com pessoas que negligenciam, né, questões. Então, quando há violências, quando há
um cometimento, né, de falhas com relação a essa criança que colocam ela em situação de risco, evidentemente que alguém precisa atuar, né, para garantir essa vida. Isso. Então, a Dione, ela traz uma realidade muito importante aqui também, que é das mães adolescentes, né, que é a questão da gravidez na adolescência, da maternidade, né. Também eu acho que na linha da prevenção, na linha da saúde da mulher, a Mariana trouxe bem, eu acredito que a Dione endossa, né, a necessidade de nós termos programas preventivos, da gente poder acolher também, né, porque às vezes a infância ela é interrompida com uma gravidez, né, e esse é um processo que o poder público, a sociedade como um todo precisa agir, né, para poder... Até para trazer como exemplo, né, a gente nunca pode esquecer o caso dessa menina de 10 anos que foi vítima de estupro, que daí é diferente de uma adolescente grávida, né? Sim. Essa menina, ela foi vítima, ela tem que ter o direito dela garantido, ela tem que ter o sigilo dela, e não da forma como foi exposta para mim. Exatamente. Né, que foi violado todos os direitos dela, não foi garantido, então é nisso que a gente fala quando a gente tem esse comitê dentro do município, que é para proteger essa criança e adolescente, para a gente garantir que os direitos delas não sejam violados, né? Sim. Então, são situações que a gente tem que estar sempre à frente ali, e assim, ó, só quem está dentro da casa, quem são as famílias, que pode denunciar para a gente, para essas crianças e esses adolescentes terem voz, né? Seja na questão da violência sexual, seja na questão quando uma adolescente, a questão de saúde mental, que a gente sabe que cresce bastante também entre as adolescentes no município. Então, a gente tem que estar atento a esses olhares, atento a esses sinais, né? Para que a gente possa chegar nessa adolescente, para que a gente possa chegar nessa criança de uma forma com cuidado, nunca expondo essa criança para a mídia ou expondo, né, para a comunidade, sim, mas de uma forma que segura, para que ela também se sinta segura e que ela possa também ter os seus direitos garantidos, né? Porque senão é isso, o adolescente, principalmente, ele se fecha muito e tem medo, né, achando que não vai, que pode cair na mídia ou vão divulgar entre os amigos. Então a gente tem esse olhar, então a gente tem feito muito essas parcerias, né? Agora eu me lembrei muito também da ronda escolar, que tem esse cuidado quando as escolas trazem uma situação, de que forma vão chamar o conselho, de que forma vão envolver a rede, né? Quando tem uma Sim. situação de uma adolescente, enfim. Então a gente tem esse cuidado todo dentro da rede quando se trata assim também, principalmente quando o tema da criança e do adolescente. Então, isso a gente está de parabéns dentro do município. Que legal. Dione, eu quero te agradecer muito, a tua fala foi muito qualificada, ela trouxe aqui, reforçou, né, o olhar que a gente tem na proteção, né, na proteção à vida. Quando tu fala de criança e adolescente, tu tá falando de uma mulher, tu tá falando de uma mãe, né, porque esses seres que vocês atuam na proteção, eles têm uma maternidade, né, e muitas vezes essa mulher é uma mulher sozinha, que está sofrendo também as mazelas, né, da exclusão social, que já sofreu o abandono afetivo, às vezes assumiu aquela paternidade, maternidade, tudo junto. É uma mulher que não está tendo o suporte que ela deveria, que mereceria, né? Então, nada melhor hoje, quando a gente fala da vida das mulheres daqui para frente, de que forma São Leopoldo vai evoluir, ter o teu olhar como conselheira, né? Porque tu, como assistente social e conselheira tutelar, tu sabe que cada criança que tu atende, existe ali uma mãe, uma mulher, né? E que muitas vezes o caso chegou no conselho porque também o direito dessa mulher também não foi resguardado. Ela também foi vitimada, né? Então, é uma questão que tem uma abrangência, um envolvimento grande, né? E nós temos uma preocupação com esse todo, né? Com o integral da vida, com os direitos integrais, né? Nenhum direito a menos, todas as vidas importam, né? E que a nossa cidade seja um território de uma cultura de paz, né, Dione? De paz, de proteção, né? De acolhimento. Sim, com certeza, Ana. A gente precisa de tudo isso, né? De afeto, de empatia, né? Porque hoje tu não tem que eu se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquela família, sabe? Então a gente precisa ter esse olhar, né? De afeto, se afetar. Eu gosto muito do tema da palavra afetar, né? Quando a gente se afeta com aquela situação, que tu consegue enxergar e ter o olhar
daquele todo, né, para aquela situação que está ali, daquela criança, daquele adolescente, daquela família, daquela mulher, que muitas vezes foi vítima de toda uma sociedade machista, né? Então, Sim. também se traz e carrega muito isso, então a gente tem que saber ter esse olhar com ela, e esse cuidado com todas as famílias, né? Então, isso a gente tem dentro do Conselho, com certeza. Obrigada, Dione. Eu vou te pedir licença para dizer para todos os internautas que nos acompanham que a Dione, ela foi vítima da Covid, né? E por que eu falo isso? Porque o serviço que é exercido hoje pelos profissionais que são do acolhimento, que são da proteção, por aqueles defensores da vida, dos direitos, seja do ECA, seja da saúde, seja da assistência, seja da segurança, são guerreiros e guerreiras que estão lutando em defesa da vida e que jamais deixaram de atender qualquer caso de negligência, qualquer situação envolvida na cidade. Então, eu queria fazer essa homenagem a ti, Dione, porque a gente soube, a gente acompanhou, a gente sabe, né, da situação que tu viveu, tu já está recuperada, já está resguardada, está de volta ao trabalho, mas é justamente para que a sociedade reconheça que muitas vezes, quando a gente fala em isolamento social, em coletividade, em empatia, os que podem se protejam, porque tem guerreiros como ela, como tantos outros da saúde, da segurança e da assistência, que não têm a escolha de parar e que estão trabalhando pela vida dos outros. E muitas vezes isso significa colocar a sua vida em risco. Então, Dione, eu quero que as deusas te abençoem sempre, né? A gente está muito feliz com o teu retorno, com a tua recuperação. Parabéns pelo teu envolvimento como profissional, né? Porque tu poderia estar, né, atrás de um telefone, friamente, né, fingindo que atende às demandas da cidade. Mas quem te conhece sabe, né, que tu é uma pessoa que se afeta, né? E que cada situação que aparece para ti é um desafio, né? São muitos leões que a Dione mata por dia. E tu é uma mulher brilhante. Parabéns pela tua garra. Estão aqui tuas colegas, ó. Grande parceira da rede do atendimento, né? Olha só, Dione, sua linda, guerreira, determinada, competente. Dione, gosto de te ver recuperada, falando com todo esse entusiasmo. Gratidão, vereadora. Essa live está 10. Pati Afonso, Dione Cristine, incansável lutadora da criança e do adolescente. Grande conselheira tutelar, mulher linda, iluminada, que alegria te ouvir. Obrigada, Ana, pelo carinho. Desculpa, mas eu precisava fazer esse depoimento meu pessoal como vereadora, né? Porque fui tua eleitora como conselheira, depositei esse voto porque conheço a tua caminhada, conheço todo o teu comprometimento e eu queria te prestar essa homenagem e dizer para as pessoas, né, que tu também passou por essa situação para mostrar e para sensibilizar as pessoas, né, de que a gente ainda está numa pandemia, ela não passou, ela está aí, né, na rua, nos lugares, e tu conseguiu superar isso, né? Não, Ana, concordo plenamente, entendeu? Não, eu não escondi de ninguém, a importância realmente disso, saber que nós somos trabalhadoras de linha de frente, que a gente corre o risco de pegar, eu peguei, né, então hoje estou curada, mas que o nosso trabalho está ali na linha de frente, dentro das comunidades, dentro das famílias, que a gente precisa muitas vezes incentivar da questão do isolamento, da questão do uso de máscara com as famílias, a gente fala isso também quando a gente acompanha elas, né? Da importância de usar máscara, da importância de ficar dentro de casa, porque a gente sabe que dentro de uma comunidade é mais difícil, né? De conter a gurizada, de conter as crianças, porque eles querem se abraçar, eles estão ali no dia a dia, correndo, brincando. Quem convive dentro da comunidade sabe como é que funciona e quanto é difícil. Então, sempre levar uma voz que a gente possa incentivar e estar sempre falando dos cuidados, da importância de se cuidar, é muito importante. De proteção, né, Dione? Por isso que a gente está lutando para que as escolas não voltem presencial, né? Porque essa garantia do direito da criança também significa que as escolas fechadas são vidas preservadas, né? Com certeza, Ana. Com certeza. Obrigada, meu amor. Pensar muito nessas ações, tá? Obrigadão. Fica com Deus. Obrigada, viu? Tá, você também.
Agora sim, parece que a Antoninha conseguiu voltar, então é a nossa última participante. Eu sempre digo que as coisas não são por acaso. Na última live veio a Duda, sim, e lacrou. E agora me chega a Antoninha aqui, que eu acho que é para lacrar também, né? Como diz a gurizada. Antoninha, vou deixar que tu te apresente, né? Mas para quem não sabe, ela é presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher, tem uma caminhada nessa cidade, é uma lutadora em defesa das mulheres, das crianças e adolescentes. A palavra está contigo, Antoninha. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Sim, porque antes deu uma pane na internet. Bom, eu sou Antoninha Delameia Lima, eu sou atualmente a presidente do CONDIM, do Conselho da Mulher de São Leopoldo, e estamos aí na luta, né, em prol das mulheres. Eu queria começar destacando as nossas conquistas, que as mulheres de São Leopoldo já conquistaram, e dizer que nós não abrimos mão dessas conquistas. Então, assim, ó, as mulheres de São Leopoldo hoje têm Centro Jacobina, a Secretaria da Mulher, CONDIM, Delegacia da Mulher, Juizado Especial, que é a doutora Michele, uma grande parceira, e a gente não abre mão dessas conquistas, porque assim, ó, nós estamos num ano eleitoral, a gente sabe como que a política é, e nós já perdemos muita coisa a nível estadual e a nível federal. A nível estadual a gente não tem mais nada, porque nós tínhamos secretaria, nós tínhamos conselho, nem conselho estadual a gente não tem mais. Então o conselho foi extinto, o que resta é um fórum estadual de mulheres, do qual eu faço parte, mas que não é ouvido também. Então, gente, é muito triste a gente ver, nos dias de hoje, as mulheres perdendo os seus direitos, diante de uma lei que a gente tem, que é a Lei Maria da Penha, que era para a gente ter toda uma aparelhagem, e a gente não tem. E a gente tem mais uma conquista em São Leopoldo, que é a nossa casa de passagem, que a gente tem vagas também, né? A casa de passagem, que a gente até quer fazer uma live para divulgar a máscara roxa e convidar alguém da casa para falar sobre a casa. Não, claro que não endereço nada, porque não pode, é sigiloso. Então, Ana, eu venho de uma militância de muitos anos. Eu passei pela SEBS, eu passei pelo movimento Menino de Rua, eu fui educadora, eu sou educadora social, porque hoje estou aposentada, mas continuo sendo. Sou educadora social, e na educação social, tu trabalha com a meninada, direto com a meninada, mas também com as mães, também com a violência da mulher. Porque os adolescentes trazem para ti a questão da violência das mães, que as mães estão passando. E quando esses meninos são violentos, ou meninas, não é só os meninos, as meninas também que são violentos aonde eles estão, no seu conviver, é porque algo na sua casa não está bem. E a gente acha que esse menino é problemático, que essa menina é problemática, mas não, é porque ele está vendo uma mãe ser agredida, porque ele está vendo uma mãe, uma irmã, sei lá, ser agredida, um pai violento, um pai alcoólatra, drogado, N coisas. Então a gente tem que ter esse olhar para esse menino, para essas meninas, mas também para essa família, para essa mãe. Família que eu digo geral, porque hoje não é só as famílias tradicionais, a família de convívio dessa criança e desse adolescente. Então, as mulheres, as quais eu, muitos anos, estava na luta com elas, e escutando essas mulheres, tem muitas demandas nas comunidades. Aquilo que a representante lá do Justo falou é a realidade. Aquilo ali é a realidade, gente. E não adianta nós ficar no centro só, pensando algo para aquelas mulheres. Nós temos que ir onde estão essas mulheres. Por isso que eu levanto essa bandeira, que a gente tem que fazer grupos de mulheres nas comunidades. A AMBAV, Associação de Bairros da Vicentina, é uma experiência que é muito boa, aquela experiência ali. E ela tem que ser levada para outros bairros, gente.
através da associação, através das igrejas, porque igreja não é só para fazer culto e cobrar dízimo, igreja deve ser para escutar o povo, para levar o povo para lá. Então, isso é uma coisa que eu defendo, assim, muito. E o conselho, o CONDIM, que é um colegiado, né, de sociedade civil com a prefeitura, né, então, é um colegiado, só que esse colegiado tem que pegar junto. E também a gente tem que descentralizar, é uma coisa que eu defendo, a descentralização. A gente tem que ir para as comunidades, fazer trabalho nas comunidades, porque essas mulheres, muitas vezes, elas não têm dinheiro para pegar um ônibus e vir até o centro. Nós tivemos uma experiência muito boa em São Leopoldo, uma época, que a gente fazia as delegacias descentralizadas. Não sei se tu chegou a participar, eu acho que sim. Que a gente fazia com a segunda DP daqui de São Leopoldo, a gente fazia grupos, quando a gente teve também as Mulheres da Paz, né, o projeto Mulheres da Paz, que isso tudo foi extinto, né, não temos mais nada, a gente fazia... Não temos mais... Acabou tudo isso, né, perdemos tudo. É isso que eu digo. E agora, o que a gente tem que fazer? O meu tempo é curto, eu tenho que... O que a gente tem que fazer? A gente tem que... O CONDIM tem por princípio, todas as eleições, todos os anos que tem eleições para prefeito, a gente faz uma carta compromisso. E todos os candidatos a prefeito assinam essa carta compromisso. E esse ano a gente vai retomar essa carta compromisso novamente, até já estamos conversando online, porque a gente não pode fazer reunião presencial, porque nessa carta compromisso, o futuro prefeito de São Leopoldo tem que se comprometer, porque nós conseguimos uma delegacia, depois da mulher, uma DEAN, depois de muitos anos de luta para conseguir, e não é agora que a gente vai perder isso aí. A gente conseguiu uma casa de passagem para as mulheres depois de muitos anos de luta. Então, não vamos perder isso aí. A gente vai ter uma carta compromisso, sim, e aquele candidato que não assinar, a gente vai para a imprensa e vai divulgar. Se ele não assinou, se ele não assinou, é porque ele não está se comprometendo. Se ele não está se comprometendo, é porque ele não vai fazer, porque ele vai terminar mesmo. E outra coisa que a gente não quer também perder, Secretaria da Mulher. Secretaria é uma coisa que a gente, né, só 2 municípios no Rio Grande do Sul tem, que é São Leopoldo e 13 de Maio, que tem Secretarias da Mulher. Centro Jacobina é uma outra demanda que a gente conseguiu depois de muita luta e a gente não quer perder. Então, essas propostas, como se diz, né, que a gente tem para continuidade dos trabalhos existentes. E o que mais fazer? Criar oportunidade para essas mulheres das periferias, das comunidades, para que elas tenham aonde discutir seus problemas, a questão do artesanato, que alguém falou na live, agora eu escutei, não me lembro se foi na Justo, alguém falou. Eu acho que isso aí é importância, renda, porque a situação está crítica. Muitas mulheres não conseguem emprego hoje, até porque tem filhos, ou porque não tem estudo. O EJA diurno, isso é uma luta que a gente vem falando desde a primeira conferência de mulheres em São Leopoldo. Da primeira conferência, se tu for ler as diretrizes da conferência, lá, da primeira conferência que nós tivemos em São Leopoldo, as mulheres já diziam isso aí. Que elas queriam... já é demandas de lá, que elas queriam um lugar para estudar durante o dia, porque à noite ou os maridos não deixam, ou é as violências, ou elas não podem sair, porque muitos maridos também trabalham de noite, vigilância, alguma coisa, e elas não podem deixar os filhos sozinhos para estudar. Isso é uma demanda que a gente também... É uma bandeira, como a gente diz, né? Que a gente defende. Sim. A questão da educação. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem também que defender, e isso é a nível estadual, é a questão das escolas segundo grau. Que bairro Vicentina, do Rio dos Sinos até o zoológico, não tem uma escola completa. Então, nós vamos ter que, as mulheres, porque tem muitas meninas que gostam, ensino médio, que muitas meninas que gostariam de estudar, mas chegam ali e elas param. O limite delas é aquilo ali. Então, o CONDIM
como o Condim está preocupado com a questão da família, das mulheres, das jovens, das adolescentes, tudo é bandeiras de luta que a gente tem que defender. E vamos continuar defendendo, e vamos levar como proposta, e estamos levando para ti como proposta a descentralização da Secretaria da Mulher, do próximo mandato, a descentralização da Secretaria da Mulher, junto com o CODIM, nas comunidades, fazendo oficinas com essas mulheres, e junto nessas oficinas vamos pensar como serão feitas a questão de levar pessoas para falar sobre violência, e aí é a maneira que a gente vai ter para diminuir a violência na comunidade, porque a gente sabe que Santa Marta, claro que a violência não é só nas periferias, a gente sabe que não é só. Sim. Ela é geral, ela é democrática, né? Ela tem em todos os lugares, mas a periferia para as mulheres é muito pior, porque elas não têm condições de pagar um advogado, elas não têm condições, muitas vezes, de pegar um ônibus e vir para o centro, ou sei lá, um táxi, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ir lá fazer. Tem escolas, tem associação, tem projetos que eu digo que nem tem a MEP, usa os espaços, negocia os espaços com esses lugares, e para fazer oficina com essas mães, com essas mulheres, e uma atrás da outra. Isso aí é uma proposta que a gente defende, que para o próximo governo, para ti, no próximo mandato, que tu defenda isso aí com a gente, que tu vista essa camiseta da gente trabalhar isso com as mulheres. Aquilo que a esqueci o nome dela agora, que lá da Associação Justo falou, da saúde, a Mariana, da saúde. Isso aí é um caso muito sério, tu escuta horrores dessas mulheres. Isso é um caso que a gente também tem que pensar, de levar médicos nas comunidades, até para fazer palestra com essas mulheres. Eu vou te dizer que quando eu trabalhava no projeto Mulheres da Paz, a gente fez uma enquete junto com a Fevale, com as mulheres, e olha, das mulheres que participavam do projeto, 50% nunca tinha feito um Papa Nicolau. E aí tu vê um exame Papa Nicolau, que todas as mulheres têm que fazer. Então, isso é questão de educação com essas mulheres. E nós vamos ter que vestir essa camiseta aí e ir para os bairros. Não é só no mês de outubro que se fala em força rosa e câncer de mama. Não, eu acho que é o ano todo. O exame do corpo da mulher é o ano todo que elas têm que ter. E isso é propostas que a gente tem que defender. E estamos trazendo, conversei até com algumas, assim, muito rápido, porque eu fui ver hoje que tu estava me convidando, eu não tinha visto, para falar na live, mas aí por WhatsApp eu conversei com algumas, e isso aí é uma bandeira de luta, a questão da educação para as mulheres, e jovens, adolescentes, porque tem meninas jovens que já são mães, a questão da saúde das mulheres, porque nós já tivemos aqui em São Leopoldo a proposta de um centro para a saúde da mulher, que a gente perdeu o projeto no governo Moa, se perdeu o projeto e a gente nunca mais achou. Então, perdemos a verba, perdemos tudo, que era um projeto muito bonito, por sinal, que era para mulheres deficientes, para mulheres obesas, para senhoras idosas que não têm condições, muitas vezes, de um exame conforme os consultórios médicos, né, seria tudo adaptado, mas, lamentavelmente, a gente perdeu. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Lutar para não perder o que se tem, né? É verdade. E aí a gente queria contar com o teu apoio. Nós te apoiamos agora e queremos apoio depois. Querida, vamos fazer uma troca, né? Sim, e não queremos... Mutuamente. E não queremos perder o que já conquistamos. Com certeza. Porque a gente sabe que a DEAN, né, depende do município, porque é o município que paga o aluguel, o Jacobina depende do município, a Secretaria da Mulher depende, então é o município que é o próximo prefeito que tem que garantir o que as mulheres já conquistaram. Porque as mulheres fizeram uma luta de longos anos, porque a DEAN, gente, faz mais de 20 anos que a gente luta pela delegacia da mulher, que hoje eu escuto, assim,
até a doutora Michele um dia disse, a doutora Michele, a delegada Michele disse, né, eu não sei como é que vocês sobreviveram todo esse tempo sem ter uma delegacia da mulher. Porque aqui bom, tá aí as estatísticas do que elas têm em atendimento, né, de mulheres vítimas. Sim, então, é grande, a procura é grande, e agora com a pandemia está sendo um pouco pior ainda. Então, Ana, a gente, nossas reivindicações que foram de anos, muitas não conseguiram haver as realizações, porque não estão mais entre nós, mas a gente está aí e está segurando essa barra, porque essa barra não né? Nós temos muito medo, porque a gente viu em Brasília o que aconteceu, o desmonte geral, a gente tem uma pessoa lá que não nos representa, porque a Damares não nos representa, diante do que ela fala e o que ela diz, que o discurso dela em prol daquela menina lá que foi estuprada, sinceramente, é arrepiante, é vergonhoso. Então, como o Bolsonaro tem candidato em São Leopoldo, a gente está muito apreensivo, que isso tudo, a gente está confiando muito na Anti, que é vereadora, né, que é candidata a vereadora, e a gente está confiando muito que a gente não vai perder o projeto, mas a gente, política, a gente não sabe. Então, as mulheres estão aí reivindicando isso aí. Não sei se tu terias alguma coisa que gostaria que eu falasse, algum mais, assim. Não, tá ótimo, Antoninha. A princípio seria isso. Por nenhum direito a menos. Por nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Isso aí. Antoninha, eu quero te parabenizar, né? Porque eu acho que a grande maioria que está acompanhando a nossa live já ouviu falar, conhece a Antoninha. Ela tem mais de 50 anos de militância. Bem mais. Tem uns 60 por aí, quase. Pois é, em defesa dos direitos, sempre, né? Uma pessoa que nunca buscou uma zona de conforto, assim, para ela. Não, a Antoninha, para fechar essa live, é bom que seja mesmo ela a última, porque ela é um exemplo de alguém que não buscou a zona de conforto, nunca se acomodou, alguém que sabe lutar, né? Que conhece a realidade das mulheres da periferia. Todas as conferências da mulher, da educação, da criança e do adolescente, a Antoninha estava lá levando propostas, ela cobra dos governos, não interessa que governo seja. Não. É presidenta do Conselho da Mulher, né? Imagina, ela carrega uma tarefa assim de controle social, não é remunerada para isso, né? É um trabalho totalmente assim, doado, né? E as pautas, Antoninha, eu acho que tu trouxeste uma leitura política sobre a realidade, né? A Antoninha trouxe o aspecto federal, né, de perdas, trouxe o aspecto estadual de perdas, e ela fala de garantia daquilo que nós conquistamos, né? Que não é abrir mão de jeito nenhum agora para que a gente veja São Leopoldo virar o que virou o Brasil, né? Aqui a gente não vai deixar. Então, a nossa luta vai ser grande. Eu tenho certeza que as mulheres leopoldenses vão se somar, né, nesse projeto. E eu quero assinar embaixo contigo essa ideia dos grupos de mulheres nas comunidades, que eu acho que é muito importante. A descentralização, né, da Secretaria das Mulheres, para que ela esteja mais nas comunidades. E, Antoninha, eu acho que quando a gente está falando aqui da saúde e tudo mais, olha, se a gente analisar o percentual do orçamento nosso do município que a gente põe no hospital, é justamente aquilo que falta na atenção básica, né? Então, eu acho que para o próximo período a gente tem que fazer essa discussão sobre o Hospital Escola, essa parceria com a Unicinos. A gente vai ter que brigar, nem que seja na justiça, para o Estado nos pagar melhor o financiamento, a União também. Por quê? Porque São Leopoldo vai ter que começar a investir mais na atenção básica. Não vai mais poder botar 6 milhões no hospital, que aí falta pediatra lá na básica, falta essas prevenções que a gente está falando, né? Eu acho que a saúde da mulher... Ginecologista, pediatra, né? Tudo isso a gente poderia fazer se a gente não colocasse tanto dinheiro todo mês só no hospital, né? Que o hospital é importante, mas só que quando chega no hospital é porque na prevenção já falhou, né?
Então, a gente precisa pensar mais na atenção básica. Eu vejo que a saúde a gente tem que prevenir antes de precisar do hospital. Isso. Então, tem que fazer a prevenção com as mães, com os pais lá, com as crianças. É prevenção lá na comunidade. E isso está desde a alimentação, né? É isso aí. Tem uma série de coisas. Antoninha, muito obrigada. Eu não sei aqui, ó, os comentários para ti, ó. Referência na militância em defesa dos direitos das mulheres. Uma história de luta. A Jussara. A Jussara, né, diretora da Chico, está aqui te parabenizando. A Dione também, né? Mulher maravilhosa, guerreira à frente do Condim. Admiro ela, admiro a Dione. A Cacilda, que tu conhece bem, dizendo que tu é uma mestra, né? E é mesmo, a Antoninha é patrimônio, né? Popular, comunitário. A professora Dai, ó, dizendo que ela tem muito respeito e admiração por ti. Ai, que legal. Obrigada a elas. Eu também por elas, porque senão elas a gente não faz nada. É verdade. Olha aí a Yara. A Yara é uma militante. A Yara é outra querida, né? Uma baita guerreira. Muito. Antoninha, muito obrigada, querida, pela tua Agradeço pelo convite. Agradeço pelo convite. Obrigada. Merece todo o nosso carinho. E desculpe que eu vi só hoje o convite. Capaz, querida. Eu sei que tu tá sempre na correria. Eu vou encerrar essa live mantendo a Antoninha na tela, né, como símbolo de uma mulher que está aí há 50, 60 anos na luta. Por aí. Em nome da Antoninha, eu quero homenagear também a Vika Pozenato, que passou por aqui, que é uma empreendedora, que deve estar em casa, Gostei muito. Se Deus quiser. A Vivian Vaz, que é outra mulher empoderada, negra, que passou por aqui também. Muito querida. A Mariana Saibelli, que é uma guerreira que trabalha com as mulheres de comunidade, uma missionária. E quero também ofertar uma homenagem a Dione, que eu já falei aqui, né? Tudo que ela representa. Então, fica aí na tela, Antoninha, e vocês, mulheres, que eu sei que vocês estão no bastidor, as participantes e todas as mulheres que acompanharam o nosso debate essa noite, vou deixar aqui a seguinte poesia. Conselhos para a Mulher Forte. Gioconda Belli, Nicarágua, 1948. Se és uma mulher forte, te protejas das hordas que desejarão almoçar teu coração. Elas usam todos os disfarces dos carnavais da terra. Se vestem como culpas, como oportunidades, como preços que precisa pagar. Te cutucam a alma, metem o aço de seus olhares ou de seus prantos até o mais profundo do magma de tua essência, não para alumbrar-se com teu fogo, senão para apagar a paixão, a erudição de tuas fantasias. Se és uma mulher forte, tens que saber que o ar que te nutre carrega também parasitas, varejeiras, miúdos insetos que buscarão se alojar em teu sangue e se nutrir do quanto é sólido e grande em ti. Não percas a compaixão, mas teme tudo que te conduz a negar-te a palavra, a esconder quem és, tudo que te obrigue a abrandar-se e te prometa um reino terrestre em troca de um sorriso complacente. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha. Aprende a estar sozinha, a dormir na mais absoluta escuridão, sem medo, que ninguém te lance cordas quando rugir a tormenta, a nadar contra a corrente. Treine-se nos ofícios da reflexão e do intelecto. Lê, faz o amor a ti mesma, constrói teu castelo, o rodeia de fossos profundos, mas lhe faça amplas portas e janelas. É fundamental que cultives enormes amizades, que os que te rodeiam e queiram saibam o que és e te faças um círculo de fogueiras
e acendas no centro da tua habitação uma estufa, sempre ardente, de onde se mantenha o fervor de teus sonhos. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores, e invoca a memória de mulheres antigas. Saberás que és um campo magnético, até onde viajarão, uivando, os pregos enferrujados e o óxido mortal de todos os naufrágios. Ampara, mas te ampara primeiro. Guarda as distâncias, te constrói, te cuida, entesoura teu poder, o defenda, o faça por você. Te peço em nome de todas nós. Beijo e palmas para essas mulheres fortes, maravilhosas, encorajadas e empoderadas. Beijo grande, guerreira. Boa noite. Você também. Obrigada a todos e todas por essa noite maravilhosa.